No ministério pastoral, eu tenho detectado algo muito sutil que tem destruído a fé de muitas pessoas, a vida de muitas pessoas. É algo que tem tirado o prazer da vida, tornando essas pessoas rancorosas, pessoas que um outro tempo estavam de bem com a vida, pessoas que sabiam curtir a vida, mas algo aconteceu na vida delas e elas começaram a se tornar cada vez mais pessoas azedas. Pessoas que eram alegres, felizes, agora você vê na expressão do rosto, são pessoas desgostosas da vida, sempre com pensamento negativo. É verdade, às vezes nós passamos por situações delicadas, e algumas dessas situações têm o poder, se você permitir, a transformar a sua vida, e nem sempre de forma positiva. Às vezes nós perdemos alguém querido, outras vezes nós somos injustiçados, traídos, abandonados. Tem vezes que roubam os nossos sonhos, estragam as nossas conquistas, e essas coisas que acontecem podem trazer um impacto sobre nós, sobre as pessoas, que muda o comportamento dessas pessoas, e de repente como ela age, depende de como ela reage, de como ela absorve esse golpe, ela pode se tornando uma pessoa amarga. Não tem como evitar situações difíceis, todos nós passamos, em graus diferentes talvez, mas todos nós passamos situações difíceis, não tem como você escolher, não tem como você falar, não, eu nunca vou passar nenhum problema na minha vida. Por mais que você seja uma pessoa precavida, uma pessoa que se prepara como se tivesse maneira de se preparar para o imprevisível, né? Não tem como. Mas tem pessoas que tentam ficar o mais preparadas possível, mas mesmo não tendo como você garantir que não vai ter problema, é escolha sua sim decidir qual o impacto que essas situações causarão na sua vida, no seu coração. Às vezes pode ser que alguém fez mal a você, e essa pessoa que fez mal a você, quem sabe te prejudicou de alguma maneira, quando você olha para ela, ela está bem, ela está seguindo a vida dela, ela está feliz, ela está livre, e você continua sofrendo, continua chorando, e o seu coração se tornando cada vez mais amargo. E a Bíblia nos dá um alerta que nós devemos guardar o nosso coração de qualquer amargura. Olhe comigo Efésios capítulo 4, versículo 31, diz o seguinte: livrem-se de toda amargura, não é de algumas, de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. A orientação bíblica é para se livrar. E o que está falando ali é que é seu papel, é sua responsabilidade. É claro, com a ajuda de Deus sim, mas nós devemos fazer a nossa parte. E a pergunta que eu quero que você pense agora é: você quer se livrar dessa mágoa que você tem no coração? Parece uma pergunta boba, não é verdade? Mas eu acho que tem algumas pessoas que não querem tanto se livrar das mágoas, ficam curtindo aquela mágoa, ou quem sabe a mágoa, algo que aconteceu na vida da pessoa, já faz tanto tempo, alguns anos, quem sabe décadas, que faz parte da vida da pessoa, ela carrega isso junto dela, que já faz parte da vida dela, e talvez ela pense, se eu me livrar desse sentimento, dessa mágoa, eu acho que eu nem consigo viver sem mais, porque ela já faz parte de mim. E eu gostaria de ver agora um outro texto, falando também o quanto a mágoa nos prejudica. Está em Hebreus 12, versículo 15, diz o seguinte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha o que esse texto diz, que nenhuma raiz de amargura. Então é um mal que nós devemos cortar pela raiz, antes que cresça, antes que aquilo comece a tomar conta do coração. E para abordar esse tema, que tem afetado tantas e tantas pessoas, veremos um capítulo da história do apóstolo Paulo. Nós vamos pegar um período da história do apóstolo, em que ele está preso, está no fim da vida dele, nos últimos dias de vida dele, um homem que teve um encontro com Jesus, ele abriu mão de tudo que ele havia conquistado até ali, e resolveu consagrar e desgastar a sua vida pelo reino de Deus. Ele se tornou um dos maiores missionários que esse mundo já viu, um ícone da fé cristã. Mas agora, nesse período que a gente já vai ver uma passagem da vida dele, ele se encontra numa masmorra, aguardando a sua sentença, preso,
condenado. E esse homem aqui, na fala dele, nós veremos que ele tinha sim algumas razões para ser uma pessoa amarga, mas ele não se tornou assim. E como que ele lidou com isso é o segredo que nós vamos descobrir nessa noite. Então o nosso texto base de hoje está em 2 Timóteo 4, começando no versículo 9, diz o seguinte: Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e a todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Então veremos agora que mesmo tendo motivos para Paulo ser uma pessoa amarga, terminar a vida dele sendo uma pessoa amarga, mas como que ele lidou com essas questões? Então, em primeiro lugar, para tratar a amargura no coração, não se isole. Você não pode ficar sozinho, não pode se afastar das pessoas. Normalmente uma pessoa amarga, ela não quer ter ninguém por perto. Ela quer se sentir piedade, dó dela mesma, ela se isola. Mas para combater essa autopiedade, deixarmos de ser pessoas depressivas, rancorosas, precisamos ter ao nosso lado, é necessário ter ao lado, pessoas de fé, amigos, pessoas que trazem um novo ânimo para a nossa vida. Não entra nessa de se isolar, não. Mas eu estou magoado, mas eu estou machucado, eu quero ficar sozinho, não quero conversar com ninguém. Não, essa não é uma postura saudável para você ter na sua vida, porque quando você se isola, muitos pensamentos, muitos talvez começam a invadir a sua mente. Você tem que tomar cuidado com isso. Olhe comigo mais uma vez o que Paulo escreve a Timóteo em 2 Timóteo 4, versículo 9. Ele diz o seguinte: procure vir logo ao meu encontro. Ele escreve a Timóteo falando assim: Timóteo, venha ao meu encontro, venha me ver, fique comigo. Mas venha logo, não demora não. Eu preciso ter um amigo do meu lado nesse momento. É como se ele estivesse falando isso. Paulo chamou seu amigo para estar com ele. Você sabe o que algumas pessoas fariam no lugar de Paulo? Teriam com aquele sentimento assim: é bom saber que eu não posso contar com vocês. Eu nem precisava estar chamando você, você já devia estar aqui. Acho que você não se importa tanto assim comigo. Mas no lugar de estar alimentando pensamentos negativos, Paulo chama seu amigo e ele fala: vem, eu preciso de você, mas vem logo, eu quero ter um amigo por perto, eu preciso ter alguém, eu não posso ficar sozinho nesse momento, porque nas dificuldades, irmão, é bom que você entenda que não é bom nós ficarmos sozinhos, é perigoso. Tem momentos que nós precisamos desabafar, nos abrir, colocar aquilo para fora. Eu quero que você imagine comigo, imagina só, se em nossa igreja, vamos imaginar que em nossa igreja a gente bola um programa, uma ferramenta, onde de tempos em tempos as pessoas podem se reunir para conversar, os membros, né? De tempo em tempo, um pequeno grupo, se reunir para conversar, orarem juntos, quem sabe meditar num texto, falar aquilo que está no coração. Você acha que seria bênção para a nossa vida, nós como membros, sempre pequenos grupos, sempre, né, de tempos em tempos nos reunirmos? Você acha que seria bênção na sua vida? Essa ferramenta já existe, é o que nós chamamos de TPV, Trio de Parceria de Vida, e é esse princípio mesmo, é para nós como igreja, como irmãos, nos reunirmos,
sabe? Ventilar o coração, orarmos juntos. Isso é tão importante. Eu fico triste que algumas pessoas encaram o trio de parceria de vida, o TPV, como se fosse uma tarefa. Mais uma coisa a igreja está passando. Não, irmãos. A nossa intenção não é ficar dando mais uma tarefa para os irmãos. A nossa intenção é que isso é bênção para a sua vida. É esse princípio de estarmos juntos. Né? Eu vejo tantas pessoas, às vezes, colocam fotos nas redes sociais, assim, com orgulho, e outras pessoas, a gente tem que ficar empurrando, pegando o pé. Entenda. Você não pode se isolar, você não pode andar sozinho. Nós precisamos ter pessoas ao nosso lado. É muito importante caminharmos juntos, andarmos juntos, um animando o outro, um fortalecendo o outro, abençoando o outro. Ou seja, para você não ter um coração amargo, você não pode se isolar, porque sozinho você se torna uma presa fácil. Em segundo lugar, para trabalhar amargura no coração, não foque em quem te abandona. Não tem como eu negar. Você sabe disso. Às vezes, é verdade, quando mais precisamos, algumas pessoas nos abandonam. Isso acontece. Você achou que podia contar com determinada pessoa, você achou que aquela pessoa era seu amigo, mas na hora te abandonou. Todos nós estamos sujeitos a isso. Inclusive, isso aconteceu também com o apóstolo Paulo. 2 Timóteo 4, versículo 10 e 11. Paulo escreve o seguinte, ele fala assim: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Aqui Paulo está falando, um foi para um lado, outro foi para o outro até se sentiu mais atraído pelo mundo. Eu não sei o que esse Demas foi fazer, mas ele foi para outro lugar. A lição aqui é, às vezes nós somos abandonados, nem sempre as pessoas podem estar ao nosso lado, e às vezes não é por mal, é que a pessoa não pode estar do nosso lado mesmo. Só que a amargura vem, se instala no nosso coração, quando nós começamos a focar nessas pessoas. Olha, nessa hora não tem um amigo. Eu estava vendo uma pessoa que ela estava passando por alguma dificuldade, outro dia num programa de televisão, não é alguém que eu conheço não. E a pessoa perguntou, puxa, mas você não tem ninguém para te ajudar nessa situação? Você sabe, né? Na hora que a gente precisa de dinheiro, todos os amigos somem. Ele falou, é o sentimento que às vezes vem, se você começa a focar nisso, você vai virar uma pessoa amarga, você vai achar assim, não tem amigo, não tem ninguém está nem aí para mim, na hora que eu preciso todo mundo some, na hora que as pessoas precisam de mim, todo mundo aparece. É esse o sentimento. Mas Paulo cita uma pessoa, ainda cita mais uma pessoa nessa lista. Ele diz, mas Lucas está comigo. Para de focar em quem te abandonou e veja quem está do seu lado. Às vezes nós ficamos chorando, lamentando por aqueles que nos abandonaram e não vemos quem está conosco, porque na hora das dificuldades é que se revelam os verdadeiros amigos, aquele quem a Bíblia chama de irmãos. Olha o texto em Provérbios 17. O amigo é sempre leal, mas na hora da dificuldade, ele se torna mais que um amigo, passa a ser nosso irmão. As dificuldades revelam quem são as pessoas com quem você pode contar. Então você tem que reconhecer e valorizar quem está do seu lado. Para de focar em quem caiu fora, para de focar em quem te abandonou. Isso vai te levar a se alegrar pelos amigos que você tem, em vez de ficar passando raiva por quem não se importa. Tem que saber em quem focar. E em terceiro lugar, para tratar a amargura no coração, acredite que as pessoas mudam. Nós acabamos de ver que não devemos focar nas pessoas que nos abandonam. Mas também é verdade, nós temos que estar abertos para perdoar aqueles que falharam conosco. Você aprendeu isso, lembra da oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Pode ser que alguém tenha ferido você. Às vezes as pessoas nos ferem. Algumas vezes nem é por maldade, por imaturidade. Eu já feri algumas pessoas sem querer ferir, na imaturidade. Ou mesmo se alguém te feriu na maldade, também acontece. Mas o que eu quero focar aqui é o seguinte: as pessoas mudam. Se nós não cremos que as pessoas mudam, se nós não cremos que Deus tem o poder de transformar uma pessoa, então nosso discurso da cruz que transforma o homem, e tudo isso é mentira.
Nós temos que crer que todas as pessoas podem mudar pelo poder de Deus. Deixa eu contar um pouco sobre um episódio da história do apóstolo Paulo, para você entender essa carta que ele escreveu. No começo da igreja cristã, quando a igreja de Jesus decidiu levar a mensagem a outras cidades, ela enviou Paulo e Barnabé como missionários. E eles foram para várias cidades levando a palavra de Deus, e levaram junto com eles um rapaz chamado Marcos. Guarde esse nome. Eles levaram um rapaz chamado Marcos. No meio do caminho, Marcos voltou embora. E Paulo e Barnabé continuaram a viagem missionária deles. Agora, veja comigo em Atos 15, o que acontece. Versículo 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Aqui Paulo falou: Barnabé, vamos fazer aquela viagem de novo e ver aquelas cidades que nós pregamos a palavra, como que os irmãos estão. Versículo 37. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então aqui Paulo está falando: Barnabé, vamos fazer outra viagem missionária? Vamos ver como estão os irmãos? O Barnabé falou: Paulo, joia, gostei da sua ideia, vou lá chamar Marcos. Não, Marcos, espera aí, esse rapaz não serve não, ele é inútil, ele é um covarde, no meio do caminho ele voltou embora, esse rapaz não aguenta não, Barnabé, Marcos não vai, se Marcos for eu não vou. Vamos levar ele, sim. Não aceito, tem que aceitar, não aceito. E eles tiveram um desentendimento tão grande, a Bíblia diz, que cada um foi para um lado, eles não conseguiram nem viajar juntos. E a causa principal desse desentendimento é porque Paulo não acreditava mais em Marcos. Mas o princípio que estamos trabalhando aqui é o seguinte: as pessoas mudam, as pessoas crescem, as pessoas melhoram. Não é só para pior, as pessoas melhoram sim. E agora, Paulo, depois de alguns anos, na situação que ele se encontra, frágil, debilitado, preso, qual é um dos pedidos que ele faz a Timóteo? Segundo Timóteo 4:11, ele diz o seguinte: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Sabe aquele rapaz que Paulo achava que não servia para o reino de Deus, que não tinha fibra? Agora Paulo está falando: esse homem é útil. Olha, eu não sei responder para vocês se foi Marcos que mudou, se ele mostrou que agora ele era um cabra de fibra. Eu não sei se foi Paulo agora mais maduro, refez a ideia dele de Marcos. Eu acho que é um pouco as duas coisas, mas o fato é, Paulo agora acredita na mudança na vida de Marcos. Ele vê que aquele rapaz está diferente. Eu acho incrível isso, irmãos, maravilhoso. A Bíblia deixa o registro de um desentendimento entre homens de Deus, mas também mostra a restauração entre eles. Porque melhor do que nos entendermos em tudo, o que não vai acontecer, não tem como duas pessoas concordarem em tudo. O mais importante do que a gente concordar em tudo é nós sabermos nos resolver depois, não é verdade? Pedir perdão, reconhecer o erro. A nossa tendência é desprezar e quem sabe até prejudicar aqueles que pisaram na bola conosco. Mas nós devemos ser alguém que constrói pontes, onde as pessoas continuam tendo acesso. Não muros que separam, devemos ser pessoas de paz. A Bíblia diz: no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Presta atenção, uma coisa é certa: as pessoas vão falhar com você. Querendo ou não, elas vão falhar com você. Mas que os erros das outras pessoas não te transformem em uma pessoa amarga. Dê uma nova oportunidade, não guarde mágoa das pessoas. Em quarto lugar, para tratar a amargura no coração, se apegue à palavra de Deus. Irmãos, não confie nos seus sentimentos, nas suas impressões. Eu estou sentindo que aquela pessoa não gosta de mim. Eu estou sentindo que isso deve ser assim, não deve ser assim. O que nós devemos fazer é nos apegar à palavra de Deus.
Porque na palavra de Deus nós temos promessas, conforto, direção, encorajamento para nossas vidas. A palavra de Deus nos traz um novo ânimo, uma nova esperança. Uma pessoa amarga, ela não quer saber da Bíblia. Uma pessoa amarga, ela não tem o seu devocional, ela não quer estudar a Bíblia. Sabe por quê? Porque ela sabe que ela vai encontrar na Bíblia orientações contrárias daquilo que ela está sentindo no coração. Então ela não quer nem ver aquilo. Ela fala, não, eu quero continuar sentindo essa mágoa, eu não quero a Bíblia falando que eu não posso sentir isso. Paulo estava preso, ele sabia que a vida dele estava chegando no fim, ele sabia que logo ele seria condenado, porque ele conhecia bem aqueles homens que estavam julgando ele. Ele sabia o que aqueles homens pensavam, porque ele próprio já foi um daqueles homens. E aí ele busca conforto nos amigos, como nós já vimos, mas também na palavra de Deus. Segundo Timóteo 4, versículo 13, ele fala assim, falando para Timóteo, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trode, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Especialmente os pergaminhos. Naquela época, você bem sabe que a Bíblia, os livros não eram como nós temos hoje. Hoje temos a versão digital, aspiral, encadernado. Mas naquela época eram os pergaminhos. Aqui, entenda-se que era como se o Paulo estivesse falando assim, Timóteo, traga a minha Bíblia. Eu quero que você, quando você vier, traga a minha Bíblia, não esquece não. Agora pergunta, para que ele queria os pergaminhos? Para que ele queria a Bíblia naquela época? Será que ele queria preparar uma pregação? Será que ele estava lá? Não, olha, vai que pinta uma oportunidade de eu pregar para o rei, né? Será que ele estava para preparar um estudo bíblico? Eu acredito que não. Eu acredito que ele queria os pergaminhos, ele queria a palavra de Deus para buscar conforto, para buscar encorajamento, para continuar firme naquilo que ele estava passando. Porque ele, como sendo uma pessoa assim como nós, ele lutava contra pensamentos, lutava contra sentimentos, ele precisava de algo para trazer ele à razão, ele precisava de algo para ele continuar firme na vontade de Deus, para saber qual era a orientação de Deus para a vida dele. Ele precisava buscar esse conforto. Irmãos, que poderosas são as palavras contidas nesse livro. Você não pode deixar isso aqui de lado. Isso aqui transforma vidas. Uma vez eu ouvi um testemunho, através da missão Portas Abertas, de um rapaz, eu não me lembro o país, ele nunca ouviu falar de Jesus, nem o nome de Jesus tinha ouvido falar, e uma Bíblia foi parar na mão dele, e ele começou a ler aquela Bíblia, que aquela Bíblia pertencia a um pastor que foi preso, ao missionário que foi preso, e ele não resistiu. Depois ele foi lá na cadeia visitar esse missionário, esse pastor, falou assim, eu quero que você me explique o que está acontecendo na minha vida, porque a partir do momento que eu comecei a ler esse livro, eu comecei a mudar, eu estou diferente. E ele nunca tinha ouvido falar do nome de Jesus. Esse livro é poderoso, irmãos, é a palavra de Deus, ela nos exorta, nos direciona, nos traz de volta a razão. Às vezes a gente se perde, e sabe, nós precisamos disso, encontrar orientações para a vida, de uma vida sem mágoa, sem rancor. Exemplo, como que você vai continuar desejando o mal a alguém, quando você vê na Bíblia que nós devemos amar e orar os nossos inimigos? Como que você vai continuar odiando as pessoas depois de ler algo tão forte como isso? Como que você vai continuar desejando se vingar de alguém, depois de você ver que a Bíblia diz que nós devemos fazer o bem, até mesmo por quem nos persegue? Aonde mais você vai encontrar uma palavra falando que mesmo sendo injustiçado, você tem um Deus que cuida, que defende a sua causa? Certa vez eu ouvi um ateu dizendo o seguinte, olha, eu tenho inveja de você que tem fé, porque eu vejo quão poderosas são as palavras de uma pessoa que tem fé. Infelizmente eu não consigo crer, mas é muito poderoso. É uma pena, porque não apenas para me confortar, eu creio que é verdade. Amém. Irmão, se apegue à palavra de Deus, ela vai preservar seu coração a não se perder, a não se tornar uma pessoa amarga. A Bíblia ela trata a nossa vida, inclusive os nossos sentimentos, inclusive a amargura. Em quinto lugar, para tratar o rancor no nosso coração, abra mão da vingança. Esqueça esse papo de se vingar. Esqueça isso de querer descontar, de querer fazer o mal para outra pessoa.
Tantas e tantas pessoas ficam rancorosas no coração e com isso têm sede de vingança, querem prejudicar o outro. Um coração rancoroso deseja o mal do outro. É a pessoa que fala assim, que aconteça pior do que o que fez comigo. Frases como, um dia vai precisar de mim, aí vai ver. Tomara que morra. Né? Um dia vai passar por isso, vai ver como é. Mas presta atenção. Para ter um coração em paz, você não deve se contaminar com rancor, amargura. É necessário você deixar a sua causa para Deus resolver. Abra mão da sua vingança e deixe que Deus resolva as tuas causas. Voltando à nossa análise desse escrito de Paulo. 2 Timóteo 4, versículo 14, diz o seguinte. Olha o que Paulo escreve. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. É como se Paulo estivesse falando, ele me causou muitos males, mas agora está nas mãos de Deus. Não está mais nas minhas mãos, não é mais uma causa minha. É como nós, imagine você estar enfrentando uma situação contra outra pessoa, contra outra empresa, uma empresa, eu não sei o que tem acontecido, mas você não consegue se resolver as duas partes, então vocês recorrem à justiça. E o que você fala? Agora está nas mãos do juiz, eu não posso fazer mais nada, agora está lá com o juiz. É mais ou menos assim, entrega a sua causa diante de Deus e fala, agora já não é mais comigo, agora é com Deus, Deus vai resolver, eu abro mão. Eu não vou buscar vingança, eu não vou buscar a minha justiça, eu não vou buscar fazer as coisas do meu jeito, agora está nas mãos de Deus. Nós devemos deixar essa causa, porque Deus ele é justo. Se a outra pessoa vai ser punida, já não é mais com você. Se ela vai receber o que você gostaria que ela recebesse, já não é mais com você. O que você faz assim, entreguei minha causa diante de Deus e vou manter meu coração em paz. É isso que eu vou fazer. Olha só, mais um texto que até dispensa explicações. Romanos 12, versículo 19. Está falando assim, amados, nunca procurem vingar-se. O que diz? Nunca procurem vingar-se, mas deixem com o Senhor a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Enquanto a vingança for sua, Deus não vai agir. Enquanto a causa estiver na sua mão, Deus não vai agir. Você tem que entregar a tua causa. Se alguém te magoou, se alguém te prejudicou, fez alguma coisa contra você, entrega diante do Senhor. Porque ele está falando, minha vingança, não é sua. Abra mão da sua vingança. E Deus fala, minha vingança, eu retribuirei, eu vou fazer o que é justo, diz o Senhor. Enquanto estiver na sua mão, Deus não vai agir. Abra mão, deixe sua causa a Deus, guarde seu coração em paz. Pastor, mas se eu abrir mão, eu fui prejudicado. E se você guardar no coração, você vai ser mais prejudicado ainda. Nem vai resolver a tua situação e teu coração vai ser contaminado. Então entregue diante de Deus. Primeiro, porque Ele é justo. E segundo, porque você vai guardar teu coração. Porque se você não entregar diante de Deus, o que vai acontecer? Você vai ficar maquinando, planejando maneiras de prejudicar a pessoa. Como eu posso me vingar? Já sei, enquanto ela está no culto, vou lá no estacionamento murchar o pneu dela. Né? Eu já sei, eu vou fazer tal coisa para prejudicar. Eu vou criar uma conta fake e vou falar um monte de coisa dela na rede social. Você fica planejando como que eu posso prejudicar a pessoa. Se você for uma pessoa que mantém a vingança nas suas mãos e não nas mãos de Deus, algumas coisas vai acontecer com você. Primeiro, você vai se tornar uma pessoa amarga. Segundo, você vai limitar a ação de Deus na sua vida, porque você não entregou a causa diante dele. Ele disse, minha vingança, mas você não entregou para ele, você vai limitar Deus fazer justiça na sua vida. E em terceiro lugar, você vai se tornar igual ou até pior do que a pessoa que te prejudicou. Porque você desse jeito, você vai se tornar uma pessoa tão ruim quanto a outra pessoa que fez mal a você. Eu sei que o que eu estou falando aqui é difícil, mas é necessário. Abra mão da tua justiça, entregue sua causa a Deus e descansa. Descansa. Senhor, é o Senhor que me defende. É o Senhor que vai agir por mim. Isso vai preservar teu coração da amargura. Em sexto lugar, para tratar o rancor no coração, lembre-se, Deus jamais o abandona.
mesmo que você não consiga ver, mesmo se os problemas te cegaram, creia, Deus é contigo. Mesmo se todos me abandonaram, eu sei que Deus jamais me abandona. É como aquele texto que diz em Isaías: será que uma mãe é capaz de esquecer um filho enquanto ainda está amamentando? Né? Olha só que quadro extremo, porque essa é a última pessoa do mundo que esqueceria o seu bebê. A mãe é a última pessoa do mundo que esqueceria do seu bebê. Mas Deus falou: se existir tal mulher, ainda assim, se tiver alguém assim, mesmo assim, eu não me esquecerei de vocês. Sabe qual é o princípio aqui? Deus está falando, todo mundo pode te abandonar. Até as pessoas mais queridas podem esquecer de você, podem virar as costas, mas eu jamais te abandonarei. Paulo tinha motivos, irmãos, emocionais, para pensar que Deus o abandonou. A situação que ele se encontrava, imagina você, às vezes nós temos que usar a imaginação para entender o que está acontecendo. Paulo era um homem com muita fama, tá? Era uma pessoa com sucesso, bem sucedido na vida naquela época. Ele abriu mão de tudo isso, porque ele se encontrou com Jesus. E de uma pessoa que era admirada, sim, as pessoas queriam ser como ele se tornou agora um ícone da fé cristã, perseguido, era uma pessoa desprezada agora pelos outros. Imagina você abriu mão de todo o sucesso para agora ser do Senhor. E se dedicou, e viajou para um lado, viajou para o outro, pregou o evangelho, levou pedrada, e fez isso, e fez aquilo, operou milagres, apanhou, foi preso, passou por tudo pelo evangelho. E agora você se encontra preso. O que você pensaria? Na minha carnalidade, possivelmente eu pensaria, eu acho que Deus se esqueceu de mim, porque eu me dediquei tanto a Deus, e olha o que eu estou passando agora. O outro lá que não está nem aí para Deus, está melhor do que eu. Nosso sentimento, nós lutaríamos com isso. Paulo, ele se encontra abandonado pelos amigos, como nós já vimos, ninguém defendendo ele, sofrendo, na expectativa da morte. É uma situação que eu imagino que a maioria de nós, pelo menos o pensamento passaria, eu acho que Deus me abandonou. Só que ele não se entrega para esse sentimento. Ele não se entrega para as impressões, parece que está acontecendo isso. Não se entrega para as situações, ele se agarra à fé e expressa essa confiança que Deus estava com ele. Segundo Timóteo 4, versículo 16, ele fala: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, mas que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Todo mundo me abandonou, não tinha ninguém do meu lado, mas Deus estava lá. Eu fico imaginando um tribunal, onde tem lá o lado da pessoa que está sendo julgada, onde normalmente fica as pessoas apoiando aquela pessoa. Paulo olhou e falou: tá vazia as cadeiras, não tem ninguém aqui me apoiando. Eu não posso ver com esses olhos, mas eu sei que Deus está sentado ali comigo. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui liberto da boca do leão. Ele está falando, quando eu mais precisei, ninguém estava comigo para me apoiar, mas não tem problema não, eu não estou cobrando vocês, Timóteo, eu não estou falando isso, cobrando você, falando, nem você estava comigo, não é isso que eu estou falando não, Timóteo. O que eu estou falando é que o Senhor permaneceu comigo. Ninguém estava lá, mas o Senhor estava comigo. Ele estava lá, estava cumprindo o seu propósito na minha vida. Ali ele diz, o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. O propósito de Deus estava sendo cumprido. A mensagem estava sendo proclamada para os gentios. Deus não me abandonou, mesmo se eu não tinha ninguém do meu lado. Deus não me abandonou, Timóteo. Eu tenho convicção disso. E sabe por que ele fala, Timóteo, que isso não lhe seja cobrado? Eu não estou cobrando ninguém que estavam lá comigo. Sabe por que ele estava falando que isso não seja cobrado? Porque ele estava resolvido, estava bem resolvido com isso. Com Deus ele estava completo. Irmãos, olha o segredo. Quando você se sacia em Deus, você não depende de outras pessoas. Se você tem convicção que Deus está com você, você não tem a dependência que as pessoas estejam com você. Deus me basta. Jesus é tudo que eu preciso. Se as pessoas estiverem comigo é bênção, é bônus, mas tudo que eu preciso é de Deus. Quem está bem com Deus, está bem consigo mesmo. E quem está bem consigo mesmo, está bem com os outros.
Quem fica mendigando a atenção das pessoas é porque está vazio do amor de Deus. Se você se preencher de Deus, você não vai ficar dependendo das pessoas. Confie que Deus está com você. Mesmo se todo mundo te abandonou, confie, Deus está do meu lado. E isso vai te ajudar a não alimentar a mágoa das pessoas. Que você vai poder falar, olha, ninguém estava comigo, mas não tem problema. Deus estava me confortando e isso bastou. Você não vai ficar com o coração cheio de mágoa das pessoas. E em último lugar, sétimo e último lugar, para tratar o rancor no coração, não perca o foco no destino eterno. Irmãos, nós ficamos rancorosos porque nos apegamos muito nesse mundo. Nós olhamos, o outro tem um negócio que eu não tenho. Esse aqui está se beneficiando de algo que eu que merecia. A justiça aqui, ela é falha. Mas quando nós começamos a focar naquilo que é perfeito, naquilo que vem do alto, que a nossa recompensa vem de Deus, todas essas coisas do mundo perdem o brilho. Olha, 2 Timóteo 4,18, Paulo diz o seguinte: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Olha, ele estava focando no reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Paulo, abandonado, sozinho, desamparado, ninguém defendendo ele se dedicou, se desgastou para levar o evangelho a tantas pessoas, mas ninguém estava defendendo ele agora. Ele tinha motivos para ficar amargo, entre aspas. Ele tinha motivo se ele tivesse focado nesse mundo. Se os olhos dele tivessem focado, puxa, ninguém está comigo, puxa, olha quanta coisa abrir mão, olha como eu estou sofrendo. Se ele focasse nesse mundo, ele tinha motivos. O que ele fez para não se tornar uma pessoa rancorosa, uma pessoa amarga? Ele preservou o coração dele pela fé. E a fé em algo maior, na verdadeira recompensa. Ele estava em paz, porque ele sabia que ele se sacrificou, que ele se desgastou, que ele investiu a vida dele em algo que vale a pena. Mesmo se as pessoas não estivessem com ele, não, eu estou convicto que tudo que eu passei valeu a pena. Faria isso de novo. Tendo reconhecimento ou não, sendo apoiado ou não, sendo aplaudido ou não, tendo amigos do meu lado ou sozinho, porque ele estava contemplando o reino de Deus. Entenda isso. Quando você foca nesse mundo, você fica decepcionado. Mas quando nós focamos no reino de Deus, as coisas desse mundo perdem impacto sobre nossa vida. Eu vi uma história uma vez de um casal de missionários que passou um tempo no campo, vários sacrifícios, uma vida difícil, e chegou o período deles voltarem para casa. E quando eles estavam voltando para casa, para o país de origem, para a igreja de origem, ninguém foi receber eles. Eles chegaram e não tinha ninguém lá, nem para aplaudir, nem para falar obrigado. E daquele casal o marido falou assim, depois de tanta dedicação para o reino de Deus, no campo, tanto sacrifício, ninguém veio receber a gente na volta para casa. E a esposa virou para ele e falou, é porque nós não voltamos para casa ainda. A nossa casa não é aqui. Quando nós formos para casa, lá a gente vai ser recebido bem. Aqui não, aqui é assim mesmo, as pessoas esquecem. Mas quando a gente voltar para casa, lá nós vamos ser bem recebidos. Irmão, não permita que seu coração fique amargo, fique azedo. Não se deixe cegar pela situação e agir da maneira errada. Se você tiver um coração amargo, você vai perder a alegria da vida. Você vai perder a paz, porque você vai ficar remoendo maneiras de prejudicar o outro. Quando a pessoa se torna amarga, ela é transformada negativamente cada vez mais. Vivemos irritados, briguentos, insuportáveis. Ninguém quer ficar do lado de uma pessoa amarga. Descontamos nossa raiva na pessoa errada. A pessoa está amarga e ela de repente ela vai começar a brigar com a esposa, com o filho, com o marido. Não se isole. Não foque em quem te abandona. Acredite na mudança das pessoas. Se apegue à palavra de Deus. Abra mão de se vingar. Lembre-se que Deus jamais o abandona. E não perca o foco no destino final. Se você... Amém. Se você reconhece que tem alguma raiz de amargura no seu coração, eu quero que você feche seus olhos, coloque a mão no coração e ore assim comigo. Senhor, nós colocamos a nossa vida, o nosso coração diante de Ti. Às vezes, Deus, nós passamos por situações que o nosso coração é afetado. Às vezes passamos por situações, Deus, que a raiz de amargura vem sobre nosso coração.
Mas nesse momento nós abrimos mão da nossa justiça, abrimos mão da nossa vingança. Nós queremos preservar o nosso coração diante de Ti. Nos ajude, Senhor, para que possamos viver em paz, alegria e na plenitude de tudo que o Senhor tem planejado para nós, em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.